sou tia Débora Rodrigues e estou aqui para mais um vídeo da nossa série Os 3 principais erros cometidos no Ministério Infantil. Mas antes de iniciar, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos lá? No primeiro vídeo, nós aprendemos sobre o erro focar apenas em eventos, como congressos. E também o erro de não ter um planejamento no segundo vídeo. Hoje, nós vamos falar sobre o terceiro erro. Esse é um erro muito sério, que vai atrapalhar o andamento do Ministério Infantil. Esse erro é desanimar. Nós sempre vemos que o Ministério Infantil da igreja precisa sempre estar animado. Não apenas os professores, mas a liderança, a coordenação, precisa estar animados com esse trabalho. Senão, o trabalho ele fica pela metade. E para iniciar esse assunto, quero ler com vocês em Isaías 40, versículo 29 e 30 e 31, que diz assim: aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém? Eu já cometi o erro de desanimar. E eu acredito que muitos cometem esse erro de desanimar. São vários motivos que nos levam a esse erro. Talvez o pastor que não apoia o Ministério Infantil. Talvez a falta de verba financeira para investir. Porque Ministério Infantil tem muito custo. Criança não oferta, né? Criança não tem salário para dar uma mensalidade. Então, tudo o que se vai fazer para a criança tem um gasto. Se nós não tivermos apoio financeiro, isso se torna um peso muito grande, o que faz muitos desanimarem. Também, talvez você se encontre desanimado porque não tem apoio dos pais. Os pais não apoiam tudo que você dá ideia de ser feito, de uniforme, congresso. Os pais não te apoiam. Talvez falta apoio dos pais ao levar as crianças nos cultos infantis. Talvez falta apoio dos pais ao levar as crianças na escola dominical ou na escola sabatina. Talvez falte apoio, né, da tua família, do teu esposo, dos teus filhos, que não entendem o quanto você precisa se dedicar a esse trabalho. Mas vamos lá entender que desanimar não é o caminho. Por exemplo, o que será que o Senhor aconselharia se nós se deparássemos com um pastor que não tem a visão do ministério infantil? O que deveríamos fazer? Bater de frente com o pastor? Desobedecer? Ser ovelha desgarrada? Ser ovelha desobediente? Não, esse não é o caminho. O caminho mais sensato é orar pelo teu pastor e pedir para que o Senhor abra os olhos do teu pastor, para que ele entenda a visão do ministério infantil. E enquanto isso, você faz aquilo que estiver ao teu alcance, da melhor forma possível. Desanimar não é o caminho. Mas tia, o que eu faço se o meu desânimo é por verba? Eu não tenho ajuda financeira, o que fazer nesse caso? Ei, o nosso Deus é o dono do ouro, da prata, e Ele é especialista em nos surpreender. Sempre que tiver algo que precise de algum investimento, procure pessoas que possam te doar. Talvez essas pessoas nem são da igreja. Talvez você precise de doação de material, lápis de cor. Você pode buscar uma livraria, apresentar, né, uma carta escrita pelo teu pastor, e as livrarias então vai poder te doar algo, um lápis de cor, folha sulfite, ou talvez podemos pedir para que os pais lembre-se na hora de comprar o material escolar de levar
também algo para a igreja, uma caixa de lápis de cor, um pacote de folha de sulfite, aquilo que a tua igreja tem necessidade. Sempre tem pessoas que podem nos apoiar. Eu já encontrei vários apoios até mesmo fora da igreja. Há vários exemplos e vários testemunhos na minha vida de pessoas que Deus levantou lá do mundo para me apoiar, às vezes num evento da própria igreja, com docinhos, com doação financeira, com alimentos, carne moída para fazer um molho. Então o Senhor, Ele usa quem Ele quer para que a obra dele seja feita. Mas tia, e se o meu problema é em casa? Se o meu esposo não me apoia ou os meus filhos não me apoiam, o que fazer? Primeiro, o nosso primeiro ministério é a nossa casa, os nossos filhos, né, o nosso esposo. Se o teu esposo não te apoia, você precisa ter sabedoria. Você primeiro tem que buscar o reino dos céus em oração, buscando sempre Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar é a tua família. Então você precisa sempre se dedicar à tua família, não deixar de fazer comida por causa do Ministério Infantil, não deixar de fazer o teu serviço por conta do Ministério Infantil, não deixar os seus filhos largados na rua ou com outras pessoas por conta do Ministério Infantil, porque isso seria uma falha. Você estaria ganhando o mundo e perdendo os seus de dentro da tua casa. Então, primeiro é esse cuidado. E aí sim, você precisa se dedicar no seu tempo livre, que você tenha livre, na igreja, tá bom? Então, primeiro cuidar da nossa casa. Eu sou mãe, casada, né? Tenho 3 filhos e Deus sempre me dá a oportunidade de servir o Ministério Infantil, porque o meu esposo apoia. Mas quando o esposo não apoia, nós precisamos sempre ter sabedoria. Mas às vezes, não é nada disso que eu falei. Às vezes você começa com um grupo de professores trabalhando no Ministério Infantil, sempre animados, e começa o ano, janeiro, fevereiro, março, todo mundo animado. Quando chega abril, maio, vai dando aquela esfriadinha, de repente você já não tem professores prontos para dar aula, os professores sempre arrumam a desculpa, começa a faltar nas escalas. E você também desanima, porque eles estão desanimados. Mas será que o caminho é desanimar? Será que o caminho é eu também desanimar quando eu vejo todo mundo desanimado? Ou eu preciso me animar ainda mais para que os outros também se animem? Então, como lemos aqui em Isaías 40, versículo 29 e 30, 31, Deus, Ele renova as nossas forças como renova da águia. Renovar as forças nem sempre é fácil. A águia, ela sobe para o mais alto monte que ela conseguir. E lá, ela começa a um processo de renovação. Ela troca, ela precisa bater o bico na pedra até que ele solte para que nasça um novo bico. Ela arranca todas as penas para que nasçam outras penas. Então, nós também precisamos de um tempo de renovo. E é doloroso esse tempo que nós precisamos se renovar nossas forças. Mas, depois de um renovo, nós vamos alcançar voos mais altos. Às vezes é doloroso porque nós precisamos começar a fazer tudo novo. Às vezes, aquilo que a gente faz há anos, que já está velho, já está ultrapassado, precisa ser renovado, porque nós estamos vivendo numa geração de crianças que têm acesso ao celular, acesso à internet, e nós precisamos sempre estar renovando. A palavra, as histórias bíblicas sempre serão as mesmas, e a própria palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Mas o método que nós usamos para contar a história, os materiais lúdicos, recursos visuais, eles precisam ser renovados. Nós precisamos sempre ter um planejamento dinâmico, onde as nossas crianças vão interagir, onde elas vão se sentir felizes. Falei sobre isso no nosso segundo vídeo. Nós precisamos renovar
muitas vezes as pessoas que nos ajudam no Ministério Infantil. Quando alguns já não querem mais, já abandonaram, nós precisamos sempre encontrar no meio da igreja, sempre tem pessoas que amam o Ministério Infantil e estão esperando ser convidados para trabalhar nele. Nós sempre precisamos buscar essa visão de águia que Deus nos dá para encorajar outras pessoas. Quem sabe fazer uma reunião com o Ministério Infantil a cada 3 meses? Nós temos um planejamento trimestral. Então, a cada 4 meses, terminou o trimestre, vamos fazer uma reunião com os professores. Vamos ver o que eles sentiram no final desses 3 meses, desses 4 meses. Vamos ver como que estão as nossas crianças. Será que elas estão animadas? Como estão os pais ao verem as atividades que estão sendo exercidas pelas crianças? Vamos ver como está o pastor. Será que o pastor está feliz com o trabalho que está sendo realizado pelo Ministério Infantil? O trabalho do Ministério Infantil precisa ser um trabalho relevante, um trabalho que alcance outras crianças, um trabalho que mantenha as crianças que estão vindo para a igreja, estão aceitando Jesus e ali sempre ganhando outras almas e juntando, unindo ao grupo, tendo um trabalho onde as crianças realmente são alimentadas espiritualmente. Quando o trabalho é eficiente, o pastor ele percebe, ele dá mais apoio. Os pais percebem, eles dão mais apoio. Eles precisam te valorizar. Ministério Infantil não é só vestir uma roupinha colorida, colocar um laço e fazer uma maquiagem de palhaço e sair para entreter as crianças, causar um entretenimento, um momento de brincadeira e diversão. Ministério Infantil é muito mais que isso. Ministério Infantil é alimentar. Para alimentar, eu preciso estar alimentado, eu preciso estar animado, eu preciso estar satisfeito. Para ensinar, eu também preciso aprender, preciso buscar cursos, preciso buscar seminários que me ajudem, me auxiliam nessa etapa que é ensinar e passar conhecimento. Tudo isso vai te ajudar a não desanimar, porque desanimar é um erro muito sério. Quando você desanima, você desiste dos planos de Deus, você desiste do que Deus tem para fazer através da tua vida. E talvez a tua vida não vai ser aquela de estar nos holofotes, ser conhecido, mas a tua vida é importante na sala que você dá aula, para as crianças da tua igreja. Talvez a tua vida é importante para a tua comunidade, para a tua cidade, para o teu bairro. Então você precisa sempre estar animado no Senhor. E Ele é aquele que renova as tuas forças. Então por isso que nesse terceiro vídeo eu quero te convidar a estar mais animado, buscando forças e vigor no Senhor. E que Ele venha te capacitar cada dia mais. Não se esqueça que do seu lado você tem o amigo Espírito Santo, que é aquele que nos consola, é aquele que nos ensina, é aquele que nos dá novas estratégias, é aquele que nos ajuda a renovar as nossas forças. Porque diz lá na carta de Paulo que quando estou fraco, Deus, Ele me faz forte. Então, quando estou fraco, é quando estou forte. Então, quando me sinto forte, eu estou fraco. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e saber que do Senhor vem a nossa força para continuar sempre. Então, não desanima, não desiste. Você é importante para Deus. Tem crianças que vão ser tocadas por você. Eu não posso tocar essas crianças, mas você pode tocar essas crianças. Você pode ir muito além. Então não desanima. Tem terras que só apenas você vai poder semear. Tem lugares apenas só você vai poder pisar. Só você vai poder abençoar. Então, não desanima, continua firme, porque o Senhor é contigo e Ele renova suas forças. Aqui eu deixo o meu beijo, o meu abraço e finalizamos essa etapa dos 3 vídeos
dessa série, que foi os 3 erros cometidos no Ministério Infantil. Mas também aprendemos muito e sabemos que nenhum dos erros é incorrigível. Todos eles podemos corrigir e ir muito além e fazer muito mais do que estamos fazendo. Deus abençoe cada um de vocês e não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você tiver algum erro, souber de algum erro aí que é cometido no Ministério Infantil e você precisa de orientação, mande para mim o seu comentário, me procure também no WhatsApp, estou sempre pronta para ajudar vocês. Deus abençoe.